Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. E hoje nós vamos ter aula de geografia. A nossa aula de geografia de hoje será sobre os diferentes tipos de rua, certo? Que já é um assunto que a gente já vem trabalhando, a gente vai rever algumas características das ruas hoje, vai ver algumas coisinhas a mais, certo? Pra gente ir, aprendendo cada dia mais sobre esse assunto, tá bom? Então, vamos começar? Olha, as características das ruas variam muito dependendo do lugar onde estão e de como elas são usadas. Vocês estão vendo essa rua aí? Ela fica, em uma ladeira, certo? E vocês imaginam que essa rua aí, ela é usada para quê? Para a circulação das pessoas e também para a circulação de veículos, né? Ela é usada para as pessoas se transportarem de um lugar ao outro, certo? Então, nas cidades, geralmente, as ruas são pavimentadas e têm calçadas para os pedestres. O que são ruas pavimentadas? São ruas calçadas ou por pedras ou por asfalto, certo? Então, essa rua que nós estamos vendo aí na foto do vídeo, ela é pavimentada, tá vendo? Que tem asfalto, e ela também tem calçadas para os pedestres, certo? Tem tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, ok? Há também ruas estreitas e largas, para só um ou para vários usos e tipos de veículos. Então, essa rua que vocês estão vendo aí, em cima, no vídeo, ela é uma rua estreita. Estão vendo? Que ela é bem estreitinha. Vocês acham que dá para passar 2 carros por essa rua? Não, só dá para passar um carro, muito bem. Já essa rua de baixo, olha só quantos carros conseguem passar? Vários carros ao mesmo tempo, não é mesmo? Pois é. Então, essa daí, são ruas diferentes. Por isso também, né? Porque elas podem ser largas ou estreitas. Em grandes centros, em grandes cidades, é comum encontrarmos ruas com ciclofaixas para ciclistas e com calçadas adaptadas para pessoas com deficiência visual e física. Então, nessa foto aí de cima que vocês estão vendo, percebem que tem umas bicicletas desenhadas no chão, pintadas no chão? Pois é, essas áreas aí, são ciclofaixas. O que são isso? São áreas na rua destinada apenas para o trânsito das bicicletas, certo? E onde não tem desenhado as bicicletas é onde pode se passar os carros. E na imagem de baixo, né, nessa fotografia de baixo, vocês podem perceber aí que tem um cadeirante, certo? E tem também no meio da calçada um piso que é diferente, certo? Esse piso aí, ele é adaptado, ele foi feito para o deficiente visual. Porque o deficiente visual, ele vai usar bengala para identificar o piso tátil, certo? Fora das grandes cidades, no campo, existem outros tipos de ruas. Em muitos casos, essas ruas não têm pavimentação, ou seja, elas não são calçadas nem por pedras, nem por asfalto, e também não tem calçada para a circulação das pessoas, certo?
Então, nessa foto aí, a gente consegue ver, ó, um tipo de rua que é assim, que fica no campo, certo? Na zona rural. Então, essas ruas, qual é a principal característica dela? É que ela é de terra e não possui calçamento, ok? Cuidando das ruas. As características das ruas variam muito dependendo do lugar. Vocês conhecem essa rua aí da foto? Parece uma rua meio familiar, não é mesmo, crianças? Essa daí é uma rua aqui da nossa cidade. É a rua que fica lá no Largo do Rosário, perto da prefeitura. Aí a gente consegue ver o teatro, ó, da nossa cidade. Pois é, as características das ruas de Rio de Contas quais são? Tem um calçamento de pedras, tem as calçadas, né? As casas do centro histórico, né? Do centro de Rio de Contas, elas não têm muro, né? Vocês já perceberam isso? Não tem muro, elas não são muradas. Pois é. Então, essas são algumas características das ruas da nossa cidade, tá? Do centro histórico. As ruas que não são do centro histórico, elas também possuem algumas características parecidas, como o calçamento de pedras, não são asfaltadas, e também possuem, na sua maioria, as calçadas, certo? Mas as casas que estão nos outros bairros sem seu centro possuem muros, né? A maioria delas possuem muros nas frentes das suas casas. Então, nós vamos ver agora um pouquinho de como nós podemos cuidar, né, das ruas. Então, as ruas são espaços públicos, ou seja, são espaços onde todas as pessoas podem passar, podem circular e todos nós temos que cuidar delas, né? Apesar de muitas atitudes serem de responsabilidade da prefeitura. Então, nós veremos agora quais são as atividades, as atitudes que são de responsabilidade da prefeitura. Quais são elas? Vocês estão vendo aí. Então, a prefeitura, ela tem a responsabilidade da limpeza pública, certo? Da coleta do lixo, da poda de árvores. Então, vocês estão vendo aí, né? A limpeza pública, a primeira, a poda de árvores, a segunda, e a terceira é a coleta do lixo. Tem mais uma que a tia Kelly não colocou aí na foto, que é o reparo das ruas da nossa cidade. Também é de responsabilidade da prefeitura, ok? Então, todas as pessoas, todos nós, podemos contribuir para manter as ruas como sendo um ambiente agradável para a gente viver, certo? É muito ruim a gente passar por uma rua que está toda suja, cheia de lixo. Então, o que nós podemos fazer? Todos nós podemos fazer para que a rua seja esse lugar agradável. Então, nós devemos jogar lixo no lixo e não na rua. Nós devemos respeitar o horário da coleta de lixo, certo? Aqui na nossa cidade nós temos os dias que o caminhão passa para pegar o lixo na porta da nossa casa. Então, nós temos que obedecer esses dias e os horários também, certo? Outra coisa que nós podemos fazer é não arrancar as flores, não pisar nos jardins das praças que tem na nossa cidade, porque assim a gente contribui para aquele lugar ficar sempre bonito, certo? Vamos para a nossa atividade? Então, a atividade de hoje será uma atividade xerocada, que vocês receberam aí, tá bom? Tá aí com vocês em casa. Então, tudo isso que tia Kelly falou tá nesse texto da primeira folha, vocês podem ler novamente. E, na verdade, vocês vão ler
essa parte aí, ó, diferentes tipos de rua. Vocês vão fazer a leitura dessa primeira parte aí, certo? E vão mandar um áudio no grupo fazendo essa leitura, tá bom? Que eu quero ver a leitura de todo mundo, ok? Combinado? Depois, vocês vão continuar fazendo a leitura da parte cuidando das ruas, onde dá aí pra gente algumas dicas do que nós podemos fazer para cuidar das ruas. E na outra folha, vocês vão responder essas duas perguntinhas. A primeira: quais dos cuidados com as ruas descritos anteriormente, ou seja, nesse textinho que vocês vão ler aí, você costuma ter? Aí você vai escrever nessas linhas, certo? Depois, vocês vão marcar nesses quadros aí o que você pode encontrar na sua rua, ok? Você pode encontrar edifícios, casas, lojas, árvores, carros, caminhões, postes de energia elétrica, ônibus, lombada. Alguém sabe o que é lombada? É o mesmo que quebra-mola, certo? Canteiros de flores, passarinhos, canteiro de obras, pontos de ônibus, bicicletas, bancos, rampa de acesso para as calçadas, sinalização, que são as placas, telefone público, lixeiras, praças, propagandas comerciais, tem buracos, caçambas ou terrenos desocupados. Então, vocês vão marcar aí apenas o que tem na rua de vocês, certo? E aí, vocês vão começar um trabalho bem legal com o que vocês têm em casa, certo? Essa também será a nossa aula de artes dessa semana, tá bom? Então, vocês vão começar a maquete da rua de vocês, tá bom? Então, vocês vão começar hoje e vocês podem ir fazendo aí durante a semana, que na próxima quinta-feira vocês vão me mandar a foto da maquete de vocês e vão guardar para quando a gente voltar para nossa aula na escolinha, vocês apresentarem para todos os colegas, tá bom? Então, vocês vão fazer uma maquete da rua de vocês, observando as características dela. A quantidade de casas, o tipo de calçamento, certo? Vocês podem pintar, dar uma olhadinha pelo portão, as cores das casas e vão pintar, certo? E aí, vocês podem fazer com a família de vocês, tá bom? Então, vocês vão começar hoje e vão terminar aí durante essa semana, ok? Então, espero que vocês gostem bastante de fazer esse trabalho, de fazer essa atividade, certo? E até amanhã, tá bom? Beijinhos, fiquem com Deus e até amanhã.